Olá para quem nos acompanha, boas-vindas a mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Hoje a missão aqui na pauta é bem ambiciosa, na verdade. Com certeza. E eu diria que é fascinante, sabe? Muito. A gente vai examinar como a ciência consegue operar umas transformações que, assim, à primeira vista, parecem quase alquimia, né? Aham. É aquela ideia de pegar algo super perigoso e transformar no banal. Exato. A ideia central é investigar como é possível pegar substâncias com um potencial destrutivo gigantesco, tipo materiais capazes de causar danos severos aos tecidos humanos, E reconfigurar tudo isso. isso, reconfigurar até que se tornem algo tão corriqueiro e inofensivo quanto o sal de cozinha. O sal que a gente põe na comida. E o nosso mapa para essa jornada de hoje é um documento bem específico, né? É sim, é um protocolo de laboratório. E esse texto detalha passo a passo a síntese e a purificação de uma substância a partir de reações químicas diretas. Uma oportunidade incrível de ver a teoria tomando forma no mundo físico. E olha a relevância de analisar um documento estritamente técnico como esse protocolo de laboratório, vai muito além da bancada ali do cientista. Como assim? É que, sabe, há uma percepção um tanto distorcida no imaginário popular, tipo, de que a química é sinônimo de imprevisibilidade. Ah, sim. Aquela imagem de reações caóticas, fumaça escapando de frascos, explosões. Exatamente. Mas, na realidade, a essência dessa disciplina é o controle absoluto. É a aplicação super rigorosa da termodinâmica e da mecânica molecular para impor ordem. Impor ordem no caos. Isso. O que vamos dissecar hoje é a prova de que, compreendendo as interações atômicas, é perfeitamente viável domar compostos agressivos e extrair pureza do caos. Então, vamos entender isso por partes. Porque a física e a química envolvidas, logo no início do documento, já estabelecem um cenário bem intenso. Bem intenso mesmo. A premissa teórica apresentada não descreve uma simples mistura. Não é tipo fazer um suco onde os componentes mantêm as identidades deles. O texto é claro ao afirmar que ocorre uma transformação integral. Uma mudança de natureza. Sim. E a equação principal que fundamenta o experimento dita um encontro de dois verdadeiros pesos pesados. De um lado, o ácido clorídrico, que é o HCl, em solução aquosa. E do outro lado, o hidróxido de sódio, o famoso NaOH. Só que no estado sólido. E o produto final esperado dessa colisão molecular é o cloreto de sódio, o NaCl, que é o nosso sal, acompanhado de água, o H2O. E a mecânica molecular dessa equação é o que realmente sustenta todo o procedimento. Quando o protocolo fala em transformar substâncias, estamos falando de quebrar ligações. Destruir o que existia antes. Sim, quebrar as ligações estruturais que mantêm essas moléculas unidas e forçar a criação de novas. O ácido clorídrico em solução é uma fonte abundante de íons de hidrogênio. Os prótons livres, né? Exato, os prótons livres, que são extremamente reativos. E do outro lado, o hidróxido de sódio fornece íons hidroxila. Quando esses dois se encontram... A atração é formidável. Muito. Eles se combinam quase instantaneamente para formar água. É uma reação de neutralização clássica. E o que sobra no meio dessa neutralização superviolenta são os íons de sódio e os íons de cloreto, que a princípio ficam ali apenas observando a formação da água. Tipo espectadores. Isso, mas que eventualmente vão se ligar para formar o cristal de sal. Só que tem um detalhe crucial aí. A estequiometria. Exatamente. Para que o resultado final seja puro, o documento introduz esse conceito. A teoria dita que a mistura precisa ocorrer em proporções exatas. É um balé matemático. Cada molécula de ácido precisa encontrar exatamente uma molécula de base para que não sobre nada além de sal e água. E se houver um desequilíbrio mínimo nessa balança invisível, o produto final estará contaminado com as sobras do reagente que foi colocado a mais. Certo. E essa é a grande barreira entre a teoria ali no quadro negro e a prática no laboratório. No papel, a estequiometria é perfeita. Todo se anula. Mas, na bancada, medir quantidades na escala de mols com precisão absoluta para que os reagentes se anulem simultaneamente é um desafio colossal.
É quase impossível acertar de primeira, né? Pois é. E é por isso que o texto já antecipa que, caso a proporção exata não seja alcançada, o excesso terá que ser eliminado posteriormente. Tem que ter um plano B. Sem falar na presença inevitável da água, tanto a que já estava na solução ácida inicial, quanto a que é gerada pela própria reação. Tudo isso cria a necessidade obrigatória de um fracionamento futuro. Não basta apenas reagir, é imperativo separar. E para realizar essa sequência de reação e depois separação, o protocolo estabelece uns requisitos rigorosos antes mesmo de qualquer frasco ser aberto. A questão da segurança. Nossa, sim. O texto dedica um espaço considerável às informações de segurança. Ele referencia as FISPQs, que são as fichas de informações de segurança de produtos químicos. Documentos vitais em qualquer laboratório. E olha o nível da coisa. A concentração do ácido clorídrico exigida para o experimento é de 6 mols por litro. Em termos práticos, para quem nos ouve ter uma ideia, essa é uma concentração altíssima. É ácido suficiente para fazer um estrago rápido. Sim, significa que há uma densidade enorme de íons corrosivos prontos para atacar qualquer matéria orgânica. Causa queimaduras químicas severas, libera vapores que irritam profundamente o trato respiratório. E o hidróxido de sódio não fica atrás. Ele apresenta um perigo equivalente, mas de natureza diferente. Como ele está no estado sólido, o risco do vapor é menor, não é? É menor que o do ácido, sim. Mas o poder cáustico no contato com a umidade da pele é devastador. Ele desnatura proteínas rapidamente. E é exatamente por essa severidade cruzada entre os reagentes que o protocolo institui uma barreira física inegociável. A armadura do cientista. Perfeito. A obrigatoriedade do uso de óculos de proteção, jaleco de mangas longas, calças e calçados fechados não é uma mera formalidade burocrática. É questão de integridade física. É o isolamento necessário para que o operador possa manipular forças moleculares destrutivas com segurança. Bom, com a armadura garantida, o documento começa a detalhar a manipulação em si. Como a gente começa a receita? O primeiro passo prático. Isso. É transferir uma pequena quantidade de hidróxido de sódio para um becker de 50 ml. E a instrução é bastante visual. A quantidade deve ser suficiente apenas para cobrir o fundo do recipiente. O texto estima algo entre 10 a 20 lentilhas. E vale lembrar que essas lentilhas são pequenos grânulos sólidos que são altamente higroscópicos. Ou seja, eles puxam a água. Exato. Eles já começam a absorver a umidade do ar assim que saem do frasco original. E ao acomodar essas lentilhas no fundo do becker, estabelece-se o palco para a reação. O fato da base estar no estado sólido e o ácido no estado líquido dita a dinâmica de tudo. Não é simplesmente jogar duas águas e misturar. Não. O contato não será uma mistura homogênea de duas soluções, mas sim um ataque do líquido à superfície do sólido. E é nesse momento que as ferramentas de laboratório começam a entrar em cena organicamente. Para realizar esse ataque líquido, o protocolo exige o uso de uma pipeta de Pasteur. Que é, essencialmente, um conta-gotas de precisão. Exato. Para adicionar o ácido clorídrico em cima das lentilhas. Mas aqui, lendo o documento, surge um ponto que me chamou muita atenção. Um questionamento sobre o próprio método. Qual parte? A instrução determina que o gotejamento deve continuar até que todas as lentilhas de hidróxido de sódio pareçam ter sido consumidas. Ok, faz sentido. Sim. Mas em seguida, pede-se que seja adicionado um aspas, aqui, ligeiro excesso do ácido. A adição extra. Mas espera, se o objetivo central de todo o procedimento é isolar um sal puro inofensivo, por que o protocolo exige que a gente adicione intencionalmente uma quantidade extra de um ácido supercorrosivo? Parece loucura, né? Parece um contrassenso absoluto. É injetar mais perigo num sistema que a gente quer neutralizar. Essa é uma observação fundamental. E a resposta para isso revela muito sobre a elegância pragmática da química de bancada. Lembra que discutimos sobre a estequiometria perfeita? Sim, que é quase impossível atingir no olho. Exatamente. Atingir a proporção onde nenhum reagente sobra é inviável apenas observando visualmente se as lentilhas sumiram. Sempre existe a chance de que um microcristal de hidróxido de sódio permaneça intacto ali no fundo. Isso seria um problema lá na frente. Um problema enorme.
O hidróxido de sódio não reagido é extremamente difícil de ser separado do cloreto de sódio depois, porque ambos têm comportamentos de solubilidade semelhantes em algumas etapas que vêm a seguir. Ah, entendi. Então, a solução encontrada pela química é transformar a incerteza em certeza controlada. É uma escolha estratégica de qual problema você quer enfrentar depois. Perfeitamente colocado. Ao adicionar o ácido em excesso, você força a base a atuar como o que a química chama de reagente limitante. Você garante que absolutamente toda a base cáustica foi destruída e convertida em sal e água. O custo dessa garantia é ficar com o excesso do ácido no recipiente. Mas, imagino que o ácido seja mais fácil de remover do que a base sólida não reagida. Muito mais fácil. O método sacrifica a tentativa de uma neutralização simultânea perfeita em favor da certeza de que apenas um contaminante específico restará no sistema. Mas a ciência não confia apenas na intuição, tipo, provavelmente o ácido está em excesso. Tem que provar. Tem que comprovar. O sistema precisa estar inquestionavelmente ácido. E é aí que entra o famoso papel tornassol azul, que o documento lista como um item obrigatório. A instrução é verificar o pH do meio usando esse papelzinho indicador. O funcionamento desse indicador é um fenômeno lindo à parte. Sim. Quando o papel azul entra em contato com a solução dentro do becker, ele sofre uma mudança halocrômica. Uma palavra chique para mudança de cor. Exato. A abundância de íons de hidrogênio, o H+, que vem do ácido excedente, interage com a estrutura molecular do corante no papel. E essa interação altera a forma como o corante absorve a luz, fazendo com que ele passe a refletir a cor vermelha. E essa mudança visual do azul para o vermelho é a confirmação empírica e instantânea de que a base foi completamente obliterada. É o selo de garantia. E com o papel vermelho confirmando o sucesso da nossa estratégia de excesso, o experimento transita da fase de síntese para a fase de purificação, que, lendo o protocolo, me pareceu indiscutivelmente a mais complexa. Sem dúvida. Vamos fazer o inventário do becker neste momento. O que temos lá dentro? Temos o cloreto de sódio recém-sintetizado. O sal. Temos a água, gerada pela reação, a água que já servia de veículo para o ácido inicial e o excesso de moléculas de ácido clorídrico intactas. O cloreto de sódio está ali dissolvido nessa sopa aquosa corrosiva. O desafio agora não é mais provocar uma reação química, mas sim fracionar essa mistura com uma precisão cirúrgica. E o protocolo aborda esse desafio introduzindo um novo reagente, um que não estava na equação principal. O álcool etílico, o etanol. Isso! A instrução exige que se meça 20 ml de álcool usando uma proveta, e se adicione isso diretamente ao becker contendo a mistura ácida. Na sequência, um bastão de vidro deve ser utilizado para agitar vigorosamente o conteúdo. E aí levanta outra questão, né? Pois é, por que usar um solvente altamente inflamável, que exige um monte de cuidados extras para ficar longe de qualquer fonte de calor, e jogar isso no meio de uma mistura aquosa? A escolha do etanol demonstra um uso brilhante das propriedades de solubilidade. Pensa no cloreto de sódio, que é o nosso alvo. Ele é um composto iônico, com uma energia de rede cristalina muito forte. Ele gosta de ficar juntinho. Muito. Mas ele se dissolve excepcionalmente bem na água, porque a água possui uma constante dielétrica alta. As moléculas da água são polares o suficientes para entrar no meio e separar os íons de sódio e cloreto. E o etanol? O etanol possui uma polaridade consideravelmente menor. Ele não tem a força eletrostática necessária para quebrar as ligações do cristal de sal de forma eficiente. Ah, então ocorre um fenômeno de precipitação induzida. Quando aquele volume generoso de etanol entra no sistema, ele altera drasticamente a polaridade geral do líquido. O ambiente muda. E o sal percebe que o ambiente não é mais favorável para se manter dissolvido e começa a se cristalizar. Ele volta à forma sólida. E, ao mesmo tempo, o etanol tem uma afinidade química excelente com a água e com o ácido clorídrico. Ele se mistura perfeitamente com os contaminantes. O álcool atua como um veículo de extração seletiva. Ele abraça a água e o ácido, mas expulsa o sal. E isso está perfeitamente alinhado com a física do processo. É por isso que, após aquela agitação com o bastão de vidro,
O texto instrui um período de repouso. Tem que dar um tempo. Sim, é necessário dar tempo para que a gravidade atue sobre os cristais de sal recém-formados, permitindo que eles decantem, ou seja, vão todos se acumular lá no fundo do recipiente, e uma vez que a separação física se estabelece, o sólido no fundo e o líquido em cima, esse líquido contendo o etanol, a água e o ácido nocivo, é escoado com cuidado. Deixando o nosso precioso sal para trás. Exatamente. Mas claro que a perfeição não é alcançada em uma única tentativa. O documento enfatiza de forma bastante categórica que esse procedimento de lavagem deve ser repetido. Pelo menos 3 vezes. Isso, colocar o etanol, agitar, aguardar, decantar e escoar, 3 vezes. Há uma lógica matemática de diluição seriada aqui, não é? Totalmente. A primeira lavagem remove, digamos, 90% do ácido. A segunda remove 90% do que sobrou da primeira. E a terceira leva ao nível de contaminação a traços insignificantes. Essa repetição metódica é a garantia empírica da purificação. Essa diluição sucessiva é a espinha dorsal de inúmeros procedimentos de laboratório. Só que, após essas 3 rodadas de purga, o sal no fundo do becker ainda não está no seu estado final ideal. Ele está limpo de ácido. Sim, porém encontra-se saturado, com resquícios do próprio etanol que a gente usou nas lavagens, e possivelmente alguma umidade residual da água. É imprescindível remover esse solvente. E o método de separação escolhido pelo protocolo para essa última etapa é a transição de fase induzida termicamente. Em bom português, secagem por aquecimento. E as instruções para essa etapa final revelam a robustez do material que acabou de ser criado. O becker com o sal úmido é transferido para uma chapa aquecedora com a temperatura ajustada para um intervalo surpreendentemente alto. Entre 150 e 200 graus Celsius. Para quem lida com alimentos na cozinha em casa, sabe que essas temperaturas queimam rapidamente muitos compostos orgânicos. A comida vira carvão. No entanto, o protocolo confia cegamente na estabilidade do cloreto de sódio sobre esse estresse térmico intenso. E confia porque essa segurança deriva das propriedades termodinâmicas imutáveis das substâncias ali. A água, a gente sabe, atinge seu ponto de ebulição e vaporiza a 100 graus Celsius. O etanol é ainda mais volátil, ferve em torno de 78 graus. Então, colocar a chapa em quase 200 graus é apelar para a ignorância. Impor uma energia cinética esmagadora sobre as moléculas dos solventes. Força a água e o álcool a escaparem para a atmosfera rapidamente. Enquanto isso, o cloreto de sódio, que possui um ponto de fusão superior a 800 graus Celsius, fica lá, totalmente inalterado pela temperatura da chapa. A separação ocorre puramente pela diferença drástica nos pontos de ebulição. Exato. Mas tem um detalhe operacional fascinante durante essa secagem. O texto menciona a necessidade de tampar parcialmente o becker com um vidro de relógio, que é essencialmente um disco de vidro côncavo. Isso. A princípio, colocar uma tampa poderia parecer contraproducente. Poxa, se o objetivo é fazer o vapor escapar, por que tampar? Mas a física do aquecimento rápido explica a manobra. A famosa crepitação. Sim, quando o solvente preso nos interstícios dos cristais de sal evapora violentamente, ocorre esse fenômeno. Os cristais podem literalmente explodir e pular para fora do becker. O que seria um desastre para o rendimento final. O vidro de relógio atua como um escudo defletor. Ele bate o cristal e devolve para o fundo, retendo a massa sólida. E as frestas laterais ali permitem a fuga do vapor. É um arranjo muito inteligente que impede a perda mecânica do produto. E durante todo esse aquecimento, o protocolo ainda exige que o sólido seja revolvido, ocasionalmente com um bastão de vidro. Para quê? Para não queimar, no fundo, não porque o sal vá queimar, mas essa ação mecânica quebra os aglomerados de cristais. Ela expõe qualquer bolsão de solvente que estivesse aprisionado lá no interior das massas salinas, trazendo isso para a superfície aquecida e garantindo uma secagem bem homogênea e total. Até que, finalmente, a secura total é atingida. O processo exige que o recipiente seja retirado da fonte de calor para esfriar. Com o auxílio de uma espátula, raspa-se o fundo do becker e transfere-se o cloreto de sódio resultante para um frasco de armazenamento devidamente identificado. E assim termina o processo. Iniciamos, através dessa análise do texto,
foi um triunfo real da razão sobre a natureza reativa dos elementos. A metodologia inteira não dependeu de força bruta, mas sim de uma coreografia calculada. Foi passo a passo. O uso do reagente limitante ali no ácido para assegurar a neutralização total, depois a manipulação das constantes dielétricas com o uso do álcool para forçar a precipitação sem dissolver o produto, e por fim a exploração das diferenças termodinâmicas na chapa de aquecimento. É impressionante mesmo. Tudo isso demonstra o ápice do raciocínio analítico aplicado à matéria. Recapitular essa jornada toda nos mostra a densidade de conhecimento aplicada em passos aparentemente super simples. A gente navegou pela agressividade daquele ácido clorídrico concentrado e pelas propriedades cáusticas do hidróxido de sódio. Examinamos a violência da troca de íons e aquela estratégia astuta de usar um excesso intencional. Sem esquecer da mágica do papel tornassol mudando de cor. Sim, o jogo de solubilidade com etanol e o estresse térmico da secagem. E o resultado de tudo isso é a obtenção de um cristal que simplesmente tempera os nossos alimentos todo santo dia. A gente nem pensa nisso quando pega o saleiro, né? Nem passa pela cabeça. E essa reflexão sobre a jornada das substâncias sugere um panorama para a gente que é ainda mais vasto. Passamos esse tempo todo hoje, destrinchando a imensa complexidade, os riscos imensos e as repetidas etapas necessárias para neutralizar com segurança um ácido forte e uma base num ambiente de laboratório que é super controlado, com jaleco, óculos, luvas. Um ambiente onde a gente dita as regras. Exatamente. Mas aí a gente para pensar. O corpo humano executa atos de equilíbrio estequiométrico e termodinâmico que são igualmente voláteis e perigosos. E faz isso de forma ininterrupta. É verdade. Quem está ouvindo a gente agora, neste exato momento, o próprio estômago dessas pessoas está produzindo ativamente ácido clorídrico em concentrações bem elevadas para fazer a digestão do almoço, do jantar. O mesmo ácido que a gente estava com medo de manipular no Becker. O próprio. E o pâncreas responde a isso secretando bases fortes de bicarbonato para neutralizar esse mesmíssimo ácido antes que ele destrua os tecidos intestinais. É a exata mesma coreografia de neutralização cáustica que a gente acabou de analisar. Só que ocorrendo sem supervisão de um cientista. Ocorrendo no automático, mantendo a vida equilibrada no fio da navalha a cada segundo do dia. Fica esse pensamento para quem nos ouve, sobre essa química intensa e super silenciosa que opera dentro de todos nós o tempo todo. Agradeço demais por acompanhar esse nosso mergulho nas fontes e até o nosso próximo encontro.